Voltando aos nossos estudos do livro Sete Fala, Eterna Validade da Alma, nós vamos falar agora sobre o capítulo 8, Sono, Sonhos e Consciência. Nesse capítulo, o 7 ele vem com um conceito, mais um conceito, muito diferente do que o que a gente acha que é o certo. Mas ele deixa claro até aqui nesse capítulo que ele quis abordar esse tema para que a gente comece a entender o funcionamento da consciência, como o ser que somos, para que a gente entre exatamente com essas palavras, tá? Essa é a minha forma de interpretação. Então, me deu a entender o seguinte: nós somos uma consciência, né? E aí essa consciência aqui, como ela está expressada aqui nesse foco de realidade como Fernanda, eu tenho aqui a minha consciência e ora ela divide a experiência com um ego Fernanda e ora ela divide com um eu interior. O dormir de 8 a 10 horas de sono que nós temos é o contrário do que nós deveríamos estar fazendo. O 7 fala que seria mais saudável para nós se nós tivéssemos diversos períodos curtos de sono do que um mais prolongado. Por quê? Porque ele fala que, fazendo esse processo, o ego e o eu interior, eles formam um caminho mais longo, mais distante entre eles. Se a gente dormisse 3 horas e ficasse acordado 3 horas, dormisse 3 horas, é como se o caminho entre os dois fosse mais curto. Então ele fala que esse processo que a gente tem de sono hoje, como a gente aplica, a nossa relação com o tempo prejudica a comunicação do ego com o eu interior. Então é como se a consciência não conseguisse fazer essa ligação funcionar de uma forma em que o ego fosse perceber os comandos do eu interior e eles fossem agir de uma forma mais unidos um com o outro. Meio maluco, mas vamos lá. 2 períodos de 3 horas cada seriam bastante suficientes para a maioria das pessoas, se sugestões apropriadas fossem dadas antes de dormir. Por que eu quis grifar aqui essa parte das sugestões apropriadas? Porque o 7 ele ensina, não só o 7, isso eu já praticava e já havia estudado em outras linhas filosóficas, que você consegue dar o comando daquilo que você quer sonhar. Como você vai em estado de sonho buscar resposta para algumas questões que você não está conseguindo lidar, ou de repente um conselho para que caminho seguir. Você faz uma concentração antes de dormir e dá essa intenção. Não é nada mágico, não é nada milagroso, nada. Você fecha o olho, se concentra e fala com o teu eu interior. Fala, olha, eu queria saber para que lado eu vou nessa situação. Qual o melhor caminho eu devo seguir? Eu devo ir pelo caminho A, devo ir pelo caminho B? Que decisão tomar? Qual seria a melhor escolha para nós aqui? Né? Nós que eu falo, eu ego, eu interior, consciência, qual seria o desejo da nossa alma maior, da nossa alma criadora, o que seria melhor para a nossa conexão? Aí a gente sonha com a resposta. Lembra que nós falamos no capítulo passado? Em sonho a gente programa. Em muitos casos isso restringe... deixa eu voltar aqui. Então ele fala o seguinte, pessoal, olha como é importante isso. Aí eu não li muito, mas durante várias páginas aqui desse capítulo, ele cita vários exemplos de como esses períodos, ele chama de bloco, esses blocos grandes de estado de acordado e estado de sono, é prejudicial para nós. Então, aí alguns exemplos importantes eu grifei, mas não é uma leitura difícil de entender o que ele está querendo dizer, então eu não grifei muito para o vídeo não ficar tão longo. Então aqui, agora o período longo antes de amanhecer, ele fala que durante a noite a Terra recebe energias de íons negativos, as polaridades. Olha como o eletromagnetismo é importante. E esses íons negativos seriam restauradores para a nossa saúde física. Né? Seria até legal a gente dar uma volta, quem tem a oportunidade de dar uma volta no jardim quando acorda de madrugada, não fica parado na cama tentando dormir de novo. Você toca, usa da criatividade, porque a gente está sendo carregado pelos íons negativos que são mais fortes durante a noite no planeta, então a gente poderia muito bem estar usando dessa energia.
Agora, o período logo antes de amanhecer frequentemente representa um ponto de crise para pessoas severamente doentes. Então, as pessoas que geralmente estão doentes, estão com o corpo físico doente, acordam num estado de cansaço, num estado de dor maior. E olha o que ele fala aqui. A consciência esteve longe do corpo por um longo período e tal retorno dificulta a consciência em lidar com os mecanismos doentes do corpo. Ou seja, a consciência tem que voltar a se acostumar com aqueles padrões de doença do corpo físico, que o ego físico, o eu físico está criando. A prática hospitalar de drogar os pacientes de forma que eles durmam toda a noite é prejudicial por isso, porque a pessoa fica drogada para dormir e quando a consciência volta, ela tem que se adaptar e o corpo físico está apagado. É como se a gente reiniciasse todos os dias a nossa mente, o nosso corpo físico. Então demora um tempo para que os ajustes possam ser feitos. Em muitos casos, isso restringe a mente no processo do retorno da consciência, em termos de assumir novamente o mecanismo doente. Então, demora um tempo. Tais medicamentos também previnem, frequentemente, certo ciclo de sonho que pode ser necessário à recuperação do corpo e à consciência. Então, se torna altamente desorientado, ou seja, a gente não tem consciência nenhuma do estado de sono quando a gente se entope de remédio para dormir. Então, a gente poderia estar tirando inúmeras vantagens, o eu físico, com a troca com o eu interior através desse estado em que a consciência oscila de eu físico para eu interior. A gente poderia tirar proveito dessa ponte, mas não, a gente se dopa para dormir e aí não consegue fazer as programações necessárias para que essa comunicação aconteça. Isso resultou em uma mobilidade de consciência que realmente assegurou a sobrevivência física. Aqui ele dá um exemplo dos homens da caverna. Então ele fala, era muito saudável o fato do homem da caverna, como ele não tinha um quarto seguro para dormir à noite, ele estava sempre num estado de alerta, né? Será que entrou alguém? Será que um bicho vai vir me comer? Então ele estava sempre nesse estado. E isso fazia com que o eu físico e o eu interior tivessem próximos um do outro, porque a consciência não saía por longos períodos. Essa ponte era uma ponte curta. Então essa comunicação acontecia de uma forma muito mais direta do que hoje. Hoje a gente dorme um longo período, a gente apaga o eu físico, aí vai para o eu interior. A consciência faz uma viagem muito longa, depois a consciência tem que voltar de uma viagem muito longa. As polaridades, as pontas dessa ponte se tornam cada vez mais distantes. Ao contrário, elas deveriam ser cada vez mais unidas e se comunicar. E aí vocês vão ver o que acontece aqui, eu vou ler. Então, falando nesse estado, né, no que acontecia com os homens da caverna, isso resultou em uma mobilidade de consciência que realmente assegurou a sobrevivência física dele, e essas intuições que apareciam a ele no estado de sonho, quando ele dava uma piscadinha de sono, eram lembradas e vantagem era obtida no estado desperto. Ou seja, ele se comunicava diretamente com o eu interior, o eu físico recebia essa comunicação, aceitava essa comunicação, porque até então o eu interior era parte dele e não o inimigo, que vocês vão ver que aconteceu isso. Então essa comunicação era feita, ou seja, nós recebíamos muito mais a nossa intuição, nós ouvíamos muito mais a nossa intuição. Sua consciência normal pode se beneficiar das excursões e descansar nos outros campos da realidade em que entra quando você dorme. E a chamada consciência dormente também se beneficiará com as excursões frequentes do estado desperto. Ou seja, a troca é benéfica sempre. Exponho esses assuntos aqui porque tais mudanças de padrões habituais definitivamente resultariam num grande entendimento da natureza do eu. O que o 7 nos propõe? Que a gente tenha períodos curtos. É claro que a gente não vai conseguir dormir de 3 em 3 horas, mas então ele fala que durma de 4 a 6. Acordou de madrugada, está se sentindo desperto, vai produzir. Senta, escreve o que vier na sua mente. Esse é um exercício para que a gente comece a comunicação com o eu interior, para que a gente comece a ter essa clareza de comunicação e que a gente consiga perceber o que o nosso eu interior tem para nos dar. Outra coisa que ele fala também é que se a gente dormisse de 4 a 6 horas e tirasse uma soneca depois do almoço, seria muito mais saudável. Então, para quem conseguir fazer isso, a gente pode testar.
Eu mesmo tenho tempos que eu preciso dormir à tarde, eu preciso fechar o olho. E eu comecei, depois e é lógico que a gente vai relutar contra isso, vai falar, não pode e tal, né? Tem muitas crenças antigas. Eu lembro a minha avó, quando eu estava viva, eu ligava para ela, vó, tá tudo bem com a senhora tal. E ela estava dormindo, mas não podia assumir que estava dormindo à tarde, né? Ai, que erro. Mas não é dormir a tarde inteira. Apaga um pouquinho, uns 20, 30 minutinhos, dá uma conversada consigo mesmo. Quando eu comecei a perceber o resultado que isso me traz, eu tenho uma mania de, às vezes, eu quero saber de uma situação. E eu quero uma resposta. Eu dou uma cochiladinha. 20 minutos. Mas eu faço isso num estado de concentração. Eu me concentro no que eu quero ouvir, no assunto que eu quero abordar e dou uma cochilada. Eu acordo com a resposta, pessoal. Quando você treina isso, você consegue manifestar isso de uma forma clara, porque é da nossa natureza isso. É o nosso eu, são os nossos eus conversando entre si. E aí, ao contrário, a gente faz o quê? Você os separa tanto quanto possível. Ao fazer isso, você divide suas habilidades intuitivas, criativas e psíquicas bastante nitidamente de suas habilidades físicas. Um eu interior totalmente fora e à parte do eu físico. Não faz diferença quantas horas de sono você pensa que precisa. Você seria muito melhor dormindo pequenos períodos curtos e, na verdade, você precisaria de bem menos tempo. A maior unidade de sono deveria ser a noite, mas, novamente, a eficiência do sono é minorada e prejudicada após 6 a 8 horas de inatividade física. Claro que não é todo mundo que consegue fazer no nosso dia a dia, trabalho, milhões de coisas para realizar, é difícil. Mas, pelo menos que a gente tenha esse entendimento de, às vezes, quando necessário e quando for possível, a gente dá uma apagadinha para que essa comunicação, essa ponte seja cada vez menor. Quero deixar claro, no entanto, que qualquer coisa acima de 6 a 8 horas de período de sono contínuo funciona contra você em um período de 10 horas, por exemplo. Pode ser bastante desvantajoso. Ao despertar frequentemente, então você não se sente descansado, mas como se tivesse a energia escoada, porque a consciência ficou muito tempo longe do eu físico. Se você não entende que em períodos de sono sua consciência atual deixa seu corpo, então o que eu disse será sem sentido. Agora, sua consciência retorna às vezes para conferir os mecanismos físicos e a simples consciência do átomo e célula da consciência do corpo estão sempre com o corpo. A consciência vai para uma comunicação direta com o eu interior, mas o corpo tá aqui, tá vivo, tá funcionando, os órgãos não param. Por quê? Cada órgão tem suas células, seus átomos que têm em si consciência de quem são também e sabem que devem continuar trabalhando. Portanto, ele não está desocupado. Nosso corpo não fica aí vazio, né, vago. Não, o mecanismo todo dele tá tudo aqui, ó. As consciências dos nossos átomos que também formam esse corpo físico tá aqui e continua trabalhando. Mas as porções grandemente criativas do eu deixam o corpo e por grandes períodos de tempo quando você dorme, né? Que é a consciência, que é a nossa porção maior de criatividade. O mesmo se aplica a seus hábitos alimentares. Olha que interessante aqui também. Você se estufa e então os tecidos sofrem de fome. Isto tem efeitos definidos na natureza da sua consciência, em sua criatividade, em seu grau de concentração. Ao longo desta conduta, por exemplo, você literalmente sofre de fome à noite e acrescenta envelhecimento a seu corpo, negando-lhe comida ao longo dessas longas horas. Tudo isso se refere na força e natureza da sua consciência. Ou seja, aqui também o 7, para quem vai ler o capítulo na íntegra, ele nos indica comer pouco em vários períodos do que ficar aí grandes períodos sem comer. Cada um, quem pratica aí o jejum intermitente, veja se isso faz sentido para vocês ou não, tá? Não é regra em nada aqui. Você comeria bem menos nos horários de refeição, no entanto. Pequenas quantidades de comida mais frequentemente seria muito mais benéfico do que sua prática atual em termos físicos, mentais e psíquicos. Mudando os padrões de sono, mudariam automaticamente os padrões alimentares. Você veria que é uma unidade muito mais íntegra. Você se daria conta de suas habilidades clarevidentes e telepáticas, por exemplo, num nível muito maior, e não sentiria a profunda separação que agora sente entre o eu que sonha e o eu desperto. Em um grande nível, esse sentido de alienação desapareceria. Então, essa ponte não teria tanta distância entre o eu desperto
o eu físico, o ego físico, e o eu interior, o eu que sonha. As sugestões dadas anteriormente nesse capítulo em relação aos hábitos de sono resultarão no uso natural desses ritmos. Os cumes serão experienciados mais frequentemente, a concentração será aumentada, os problemas serão vistos mais claramente, porque a gente vai ter mais consciência do que a gente conversa com o eu interior, e as capacidades de aprendizado serão melhor utilizadas. Este período estendido, determinado pela consciência desperta, sem períodos de descanso, fabrica substâncias químicas no sangue que são descarregadas no sono. Mas, no meio tempo, elas fazem com que o corpo se torne lento e retarda a concentração da consciência. Então, um bloco muito grande desperto, produz reações químicas que, quando a gente dorme, essas reações vão ser jogadas no corpo físico, em grandes quantidades, o que causa mais envelhecimento do corpo físico, mais esgotamento do corpo físico. Ao contrário, de ver se essa comunicação fosse, se os períodos, os blocos de sono fossem mais curtos e mais constantes, essas produções químicas desagradáveis seriam menores, a gente não sofreria tanto. O período de sono longo ao qual você está acostumado, então, se torna necessário. Um círculo vicioso, então, é formado, porque a gente joga essas substâncias, acorda cansado, precisa dormir mais, e aí forma esse círculo vicioso. Isso força a superestimulação durante a noite, aumentando o trabalho no corpo, fazendo com que ele execute continuamente, durante um tempo estendido, purificações físicas que idealmente aconteceriam em períodos mais breves de descanso. O corpo, quando essas consciências, os átomos de consciência aqui, o nosso corpo físico, tem que trabalhar muito mais, porque esses blocos são distantes uns dos outros, né? Períodos grandes de dormir, períodos grandes de acordar. O ego, aí aqui é a parte mais interessante de tudo isso, pessoal. O ego, o eu acordado, o eu desperto, se sente ameaçado pela longa licença a que precisa se entregar. Ou seja, o ego tem que dormir. Peraí, agora eu vou desligar o meu controle e vou ficar aqui 10, 12 horas fora do controle. O ego não gosta disso. Se torna cauteloso no sono e estabelece barreiras contra o estado de sonho. Muito disso é altamente artificial, ou seja, a consciência vai sair, vai me tirar do controle e vai lá falar com o fulaninho, com o eu interior, vai dar todo o poder para ele, vai ficar aqui 12 horas aí com ele e eu fora do comando. Então, como a gente distanciou esses dois eus, a gente criou uma barreira entre os dois. Claro, entre o ego que precisa defender aqui o estado físico. E aí a comunicação, ele não deixa que o eu interior venha se comunicar. Então você não sonha, você não lembra do sonho, você acha que você não faz nada, que você só apaga o corpo físico quando você dorme. É o ego que tem medo dessa grande distância e desse grande tempo que ele fica fora do controle. Uma aparente dualidade é o resultado de uma desconfiança de uma parte do eu em relação ao outro. Muito material criativo de valor bastante prático é perdido nesse processo. Para mim, essa informação que ele dá é o que mais é importante para que a gente saiba e que a gente entenda também o nosso processo. Então é como se duas partes nossas discutissem entre si. Então lembra que a gente falou no capítulo passado, o ego, ele é nosso amigo, o ego também quer crescer. Ele só precisa entender que como funcionam os mecanismos. Então, olha, ego, agora você dá uma relaxadinha aí, que eu vou lá perguntar pro nosso irmão, eu maior, eu interior, aqui quais são as respostas boas que ele tem para dar. E venha trazer informação. Quando você acorda, você lembra do sonho. Parece meio maluco, mas a gente tem que usar a mente abstrata para absorver esse conhecimento. Uma consciência clara, organizada, luminosa e poderosa precisa de períodos de descansos frequentes, se for para sua eficiência ser mantida e se for para interpretar a realidade corretamente. Caso contrário, ela distorce o que é percebido, porque o ego não quer entender nada porque ele está bravo com o eu interior. Então ele vai usar as formas só dele de interpretar a vida. E a comunicação não acontece da forma como deveria ser. As coisas vão ficando claras, né? Em alguns casos, você literalmente se força a dormir quando sua consciência poderia estar na atividade máxima dela. Isso acontece incidentemente no período do alvorecer. Às vezes, não sei se vocês também têm isso, às vezes eu acordo 4 horas da manhã e tô assim, super desperta, super... Vou ser sincera, na maioria das vezes eu me forço a tentar dormir também.
Mas quando eu comecei a entender esse processo, eu tenho a mania de escrever. Então eu começo a escrever algumas coisas, tal, ou fico interpretando o sono, ou o sonho que eu tive, até escuto uma musiquinha. Claro que, né, não vou fazer barulho e acordar a casa inteira, mas a gente não precisa forçar a dormir novamente quando a gente tem esse estado. Vamos ver, acorda e faz a comunicação. O que eu estava sonhando? O que eu pressenti? Qual intuição eu tive sobre o assunto? Usa desse momento para que a comunicação aconteça. Em certas horas da tarde, a consciência está vagarosa e precisa de descanso que lhe é negado. Então a gente tem, né, como eu falei, aquelas vezes dá aquele soninho. Para quem pode tirar um cochilinho, tira um cochilinho que vocês vão ver respostas aparecerem. E não acha que é culpado, pessoal. Ai, não posso dormir. Ai, é coisa de quem não trabalha. Esquece. Usa as ferramentas para uma melhor comunicação, que é isso que o planeta precisa. Consciências que sabem quem são e usam para que a gente tire essas ideias erradas de uma vez. Então, quanto mais forte nós estivermos, melhor é. Então, dá para dormir à tarde? Precisa de resposta? Vai dormir. Vai cochilar meia horinha. Agora, a sua consciência é telepática e clarividente, por exemplo, embora você possa não perceber isso. No sono, quando você frequentemente presume que está inconsciente, você pode estar muito mais consciente do que está agora, mas simplesmente usando habilidades da consciência que você não aceita como reais ou válidas na vida desperta. A gente tem clarividência, a gente tem telepatia, mas a gente não usa porque a gente não aceita. Você, consequentemente, as bane de sua experiência consciente. A consciência, sua e minha, é bastante independente de tempo e espaço. E após a morte, você simplesmente está aberto aos grandes poderes da consciência que existe em você o tempo todo. Ou seja, quando a gente apaga de vez aqui o corpo físico, a gente tem consciência de tudo isso, né? Só que aí a gente tem medo. Olha que legal. E já que eles existem, é claro, você pode descobri-los agora e aprender a usá-los. E isso irá ajudá-lo diretamente na experiência pós-morte. A gente não vai ficar desesperado. Ai, meu Deus, para onde eu vou? Ai, eu não sou mais um corpo físico. E agora? O que eu vou fazer? Você praticamente não ficará assustado pela natureza de suas próprias reações, se entender antes, por exemplo, que sua consciência não apenas não está aprisionada por seu corpo físico, mas que pode criar outras porções à vontade. Se eu tenho consciência dessa troca de estados que eu faço num estado de sono, eu vou aprendendo a lidar melhor no meu estado de morte, porque eu já faço isso todo dia quando eu durmo. Eu saio da consciência ligada ao eu físico e vou com a minha consciência e me ligo no meu eu interior. Então, a gente já faz isso todo dia. Então, por que eu vou ter minha morte? Se eu, que sou uma consciência, nunca vou apagar, nunca vou deixar de existir. Uma hora eu estou ligada ao eu físico, outra hora eu vou estar ligada ao eu interior. Depois eu vou ficar um período ligado só no eu interior para materializar um eu físico de novo. E assim é. E assim a gente vai experimentando. Os que super se identificam suas consciências com seus corpos podem sofrer tormentos criados por si mesmos sem nenhuma razão, demorando-se no corpo. Realmente a alma totalmente abandonada, a alma aqui num sentido de espírito, né? Vamos usar assim, pensando que não tem outro lugar para ir. Uma brincadeira, mas aquelas almas penadas que ficam nos cemitérios, aquelas consciências que ainda estão muito apegadas ao corpo físico. Se a pessoa que está morrendo se superidentificar com o corpo, então ela pode facilmente entrar em pânico, pensando que toda a expressão consequentemente está cortada e por isso sua consciência está a ponto de ser extinta. E não é assim. Em teoria, a gente morre todos os dias, porque a gente troca de estados de consciência, a gente troca os estados que a nossa consciência está operando. A nossa consciência em si não vai morrer nunca, nós sempre seremos a individualidade que somos e vamos estar sempre caminhando para novas experiências. Essa é a nossa condição de natureza, essa é a nossa verdade em natureza, essa é a nossa essência. Então a gente não tem que temer a morte. Quando a gente começa a entender e a gente tem a oportunidade de entender esse processo através do processo do estar desperto e estar sonhando, e a gente vê que a gente tem consciência e começa a treinar, que a gente está consciente nestes dois estados, a gente não teme morte porque a gente passa a entender, putz, eu tô sempre consciente. Eu posso desligar aqui o corpo físico e dormir, mas eu tô consciente do meu corpo físico, que eu faço eu faço coisas incríveis também num estado de sono. A minha criatividade fica mais aflorada ainda no estado de sono. Então você olha para si mesmo e fala, eu sou uma consciência eterna. Estaremos lidando agora, após o que espero seja um material satisfatório, com alguns capítulos da natureza da existência após a morte física.
as portas da morte e envolvendo a morte física final até o final do ciclo reencarnacional. É importante que você entenda algo sobre a natureza e comportamento de sua própria consciência antes de começarmos. Então, façam o teste de dar a intenção de, antes de dormir, ter uma comunicação real e uma comunicação que você vai absorver um conhecimento. E você vai aprender você vai ter um estado melhor de consciência. Chama a energia do 7 antes de dormir. 7, eu quero sonhar com um tal assunto e eu gostaria que você me mostrasse com clareza e com verdade e que eu lembrasse desse sonho. Ou então chama a sua consciência mesmo. Olha, consciência, vai lá, sonha, comunica com o eu maior, com o nosso eu interior e traz, e eu quero com o eu físico aqui saber interpretar isso, me lembrar do sonho, porque as respostas são incríveis e aí a gente traz um elo de ligação do nosso eu físico com o nosso eu interior, com o nosso eu maior, que está ligado diretamente com a nossa alma criadora. Boa prática, não deixem de praticar, porque essa comunicação é de extrema importância para nós buscadores da verdade. Boa prática e muito obrigada.